Era pra entrar o grilo. Ó, você estava forçando. Boa lá, boa tarde. Não era pra você falar alguma coisa? Não, tá escrito aqui pro professor Marlos, ó. Ué, você não pode falar alguma coisa, começar a aula? O professor teve um mal-estar súbito, uma situação momentânea. Eu Ele tá vou arrastando assim. alguma coisa. Ele aproveitou pra estragar. Ele morreu. Você ficou nervoso? Isso foi emoção? Nossa, Quando você ficou emocionado, cadê? Sumiu? Sumiu meu mentor? Meu mentor foi embora aqui, bom, posso adiantar? Olá, você que está conosco. Boa tarde! Boa tarde, 14ª semana de atividades. Brincadeira isso, hein? Amanhã, sexta-feira, vamos juntinhos para completar, olha, pasme você, hein? 292 aulas. Acredita nisso? 300 quase chegando aí. Um abraço especial, você que está nos acompanhando ao vivo agora, ao vivo, nessa boa tarde de quinta-feira, a primavera surgindo na semana que vem, quentíssimo aqui em Curitiba, você dos vários lugares do território nacional, quentíssimo, Curitiba estranha e muito quente. Vivemos no início da semana inverno para valer. A temperatura foi ali 5 graus, agora nós já estamos com 25, uma oscilação pequena, uma coisa tranquila, bem muito suave. saudável. Ah, bem suave mesmo. E você que está conosco na RTV, na TV Educativa, também às 16 horas todos os dias, reprise às 2 da manhã para você que é notívago, insone e gosta da madrugada boa, nos assista. E para você da TV Sinal, que já não é mais TV Sinal, é a TV Assembleia. A TV Assembleia conosco quintas, sextas, sábados e domingos, das 19 em diante. Pode fazer inscrição, Paulo? A quem está nos assistindo pela primeira vez, agora, está há 5 semanas do Exame Nacional. Pode se preparar para o Enem? Pode sim. E faz inscrição em que sítio? No MOOC. MOOC. Manda um MOOC. Sítio e no MOOC parece que você trabalhou no braçal. Eu vou pegar e vou abrir a maleta. MOOCIFPR.edu.br. Ah, é MOOC? Aí- Mas essa técnica aqui, essa equipe, olha lá, para você não perder. MOOC, mooc.ifpr.edu.br. Você pode se inscrever. E o legal é que todas as nossas aulas estão lá. Então, Estão se lá, você... todas. Exatamente. Você Então, ainda pode assistir todas as Super aulas. Carlos chegando à 28ª aula. Hoje ele dará a 28ª aula, não é isso? Acho que é isso, né? Deve ser, deve. Oh, que Não. coisa boa, hein? Não, acho que foi Beleza. 25ª, sexta. Peraí. Não, é a minha 14ª aqui, 14ª semana, e também redação. Redação é a 19ª, se não estou enganado. A coisa está caminhando bem, né? Bom. Vai direitinho. Então vamos trabalhar. Muito boa tarde. Tudo bem com você? Quando você está por aqui, eles usam tipo bem. Eu gostaria de fazer uma reclamação. Pois não. Porque, assim, hoje uma aula tranquila, com pessoas normais e tal, mas está difícil durante a semana, entendeu? Por quê? Não, Oswaldo fazendo bagunça e tal, Elton, não dá, a gente tem a aula e tal, troça a calma, então hoje tá... Às quartas-feiras o professor Oswaldo vem. Ele vem assim, Ele só vem uma vez por nossa, semana e incomoda uma vez por semana. tumultua, e daí assim, eu sou um cara sério, não dá pra dar aula, não dá. Então, vamos... Até a Paula, coitada, tá se Ela desvirtuando. quer vir agora às quartas-feiras, já também dá um dia. Opa, olha aí, viu? Já treinou, ó. O que é mesmo? Que nós não ouvimos? Cadê o... Mais ou menos isso. Você quer trocar de dia, Paulo? Quer vir às quartas? Só pra você... Não, só se o professor Carlos sentir minha saudade, sentir saudades de mim na quarta-feira Aí vem também, quarta-feira. né? Você viu? Tá valendo. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então vamos para os nossos temas de hoje, da nossa aulinha de hoje. Então vamos fazer a chamada, né? Aqui, professor Marlos está aqui presente, professor Carlos Coruja está presente e a tutora Paula está presente. Então a família está completa aí hoje? Para agradar a todos? Belezinha. E o controle já foi escondido, significa que eu não vou poder controlar nada aqui a partir desse momento, né? Então eu vou na setinha, viu? Opa! Ahá! Deu a setinha, volta a setinha. Aí, para onde nós vamos? Para Noel Rosa e vamos para o samba de raiz. Ah, Rio de Janeiro, Morro Carioca, Vila Isabel, aí você tem Noel Rosa, dentre outras situações, né? Então, Noel Rosa cantando para nós. Não é? Noel Rosa, atualidade da canção, patrimônio cultural. Depois, Super Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, literatura, bonitinha. Daí o fim do papel e a mídia eletrônica, livros digitais, porque nós temos as TICs, tecnologias de informação e de comunicação. Depois a função metalinguística, que é a explicação do texto pelo texto, e aqui nós temos um errinho. Passou aqui na metalinguística, não, é metalinguística. Tudo bem, foi só uma digitação ali, um K para lá. Você nem percebeu, né? Falou que tinha observado, nem percebeu. Então tá bem. Modernismo, polissemia, vários significados, significados diversos para as palavras, e vamos fechar com o cortiço de Aloysio
Denise Azevedo, ou seja, a super tutora Denise, para variar, manda um monte de questões. Que pessoa que gosta da gente, né? Ela não se satisfaz com 4, ou seja, tem que enviar 8 de uma vez. Quer dizer, trabalhe, para de falar e trabalhe. E a Paula está aprendendo com ela. Ah, gostei. Qual é o efeito aqui? O efeito dominó aqui. Efeito dominó, ainda bem que nós não pensamos em outra coisa. Noel Rosa está aí para você, né? O poeta da Vila. Que beleza de imagem do Noel Rosa, patrimônio cultural. Então, e vale a pena você, tiver curiosidade, é fácil assistir, olha, vai a uma locadora ou você, YouTube, melhor, deixa a locadora de lado sobre esse contexto, mas vai ao YouTube fácil, você localiza Noel Rosa e assiste o poeta da Vila, esse branquelinho que quis se meter nos morros e trabalhar com a poesia, o samba. Você assistiu ao filme? Não. Esse vale a pena, mas vale a pena, vale a pena mesmo. Mostra um pouco da genialidade e das suas esquisitices, de como ele foi, dificuldade para ele ser aceito. Uma vez que ele era branco, completamente branco no meio do morro, em que há predominantemente pessoas negras. Pessoas em samba. Mas muito interessante, exato. Você assistiu o filme, Paulo? Eu ainda não. Esse vale a pena, mas vale a pena mesmo, viu? Vale a pena. Vamos adiante. Aí, seguindo a setinha aí para nós. Então, pergunta que combina com o Brasil. Onde está a honestidade? Bom que é protege dos bichos. Onde está a honestidade? Então eu pergunto, combina com a atualidade, hein? Será que essa questão foi feita quando? Caderno azul da prova de 2011. Não, ela deveria ser em 2015, certo? Combina com a atualidade. Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Faz o som, onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente. Embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e felicidade. Olha como a letra é bonita, Carlos. Primeiro assim, o seu dinheiro nasce de repente. Por quê? Porque existe aqui um evento exploratório. Parece aquela da rosa do Chico. Anéis, dinheiro e felicidade, porque tem dinheiro. Parece a rosa do quem? De quem? Do Chico Buarque. Chico Buarque, exatamente. Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. Aí está Noel Rosa, é uma crítica social, efetivamente. Ele busca o coloquial, ele trabalha com o cotidiano e vai usar, sim, as situações comuns das pessoas do Rio de Janeiro emblematicamente. Então, Rio de Janeiro é o seu palco para as suas composições, o povo carioca, o povo fluminense. Belezinha. Agora vamos ao texto 2, que ele é o texto 1. O texto 2. Um vulto da história da música popular brasileira, reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa. Ele nasceu em 1910, no Rio de Janeiro, portanto, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Isso em 2011, nessa prova. Mas faleceu aos 26 anos de idade, vítima de tuberculose, deixando um acervo de grande valor para o patrimônio cultural brasileiro. Muitas de suas letras representam a sociedade contemporânea como se tivessem sido escritas no século XXI. Viu o que o Marlos acabou de dizer? Você viu que a gente faz uma brincadeira, mas tem um apontamento? Você escreveu o texto 2? Não, negativo. Não? Mas o texto 2 é diferente do 1. Você já conhecia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas por quê? Um feito por ele e outro falando dele. Exatamente. Olha o que o professor Carlos acaba de dizer. Um feito por ele. Então você vai chamar como texto literário. Um feito por ele. Texto literário, texto do eu lírico, texto inspirativo. O outro não foi feito por ele, foi feito para ele. Foi exatamente o que você disse, sobre a composição dele. Então é não literário, é isso? Sim, senhor. O outro parece mais jornalístico ali do que... Isso, informativo, porque ele é não literário. É mais teoria da literatura. Então você tem o literário no texto 1 e o não literário no texto 2. Reconhecer é importante. Muito bem. Um texto pertencente ao patrimônio literário e cultural brasileiro é atualizável, na medida em que ele se refere a valores e situações de um povo. A atualidade da canção, onde está a honestidade de Noel Rosa, evidencia-se por meio do quê? Então, tudo isso para perguntar. A atualidade, olha, nós colocamos ali, nós já demos a dica. A atualidade da canção, onde está a honestidade de Noel Rosa, evidencia-se por meio do quê? Está se perguntando do quê? O que faz com que isso seja efetivo? É uma pergunta, vai merecer a resposta, porque a atualização é mesmo pensando em 2015, onde está a honestidade em todas as esferas. Né? E aí a curiosidade, chegaram para o ministro da Educação, veio o estudante, vocês devem ter visto isso,
estudante chegou ali e perguntou ao ministro qual seria o tema da redação do Enem 2015. A resposta do ministro Renato Giannini Ribeiro, professor Renato Giannini Ribeiro, ética. Só isso, ética. Mas ele falou? Falou? Ética. Ah, mas é assim? Não, aí é que está. Ele quis que o estudante entendesse. Obrigado, obrigado. Você viu como ele avançou? Obrigado. Ética. Eu me senti mal agora depois da resposta de Deus. Já está assim, já vendeu o troço? Já vendeu? Não. Ele foi no âmago da questão ética. Porque é claro que ele não vai revelar. Mesmo que ele soubesse, ele não iria revelar exatamente por conta do quê? Porque num país em que se faz tanta confusão, nesses mínimos aspectos, que não são mínimos, envolvendo 7 milhões e 100 mil brasileiros, não tem nada mínimo aí não, você não pode deturpar as coisas. Não? Você não pode favorecer quanto mais milhares, não. Você tem que entender que a isonomia do concurso prevê que esses 7 milhões e 100 mil que estiverem sentados na prova domingo, dia 25 de outubro, esse sim, vão abrir o caderno e ver o tema de redação. Então, e o tema de redação não é ética, claro. Boa, né? O ministro foi feliz ali, né? Bacana. Ele foi feliz, ele foi inteligente. Claro, porque é um professor de cadeira da área também. Tem essa situação e ele consegue entender as dimensões. Muito bem. Então, volta lá. Então, a atualidade da canção onde está a honestidade, não é, Rosa? Evidencia-se por meio do que, Super Carlos? Por meio, vai só na primeira passagem. Por meio da ironia, por meio da crítica, por meio da maldade, por meio do privilégio ou por meio da insistência. Por onde será que se evidencia? Se evidencia por meio da ironia, ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. B, da crítica aos ricos que possuem joias, mas não têm herança. C, da maldade do povo a perguntar sobre a honestidade. D, do privilégio de alguns em clamar pela honestidade. E, da insistência em promover eventos beneficentes. Será que é isso que ele está dizendo aqui? A atualidade da canção Onde está a honestidade? Evidencia-se por meio da ironia, da crítica, da maldade, do privilégio, da insistência. Questão extremamente fácil. Já mataram, né? Já sabem. Questão fácil. Qual é a resposta? Eu achei uma figurinha de linguagem. Qual? Figurinha de linguagem, qual que cabe aí, meu caro mestre? Qual? Em qual delas? Não vejo nada de metonímia, não vejo nada. Metonímia, não tem. Mas tem uma ironia ali, né? Tem, sem dúvida nenhuma. Certo? Tem. Mas é isso que atualiza a questão? Não, mas assim, o enriquecimento de origem duvidosa. É, esse enriquecimento que não acontece por herança, mas acontece porque se acham as coisas, se descobrem as coisas. Então, dentro dessa canção está aí a corrupção. Por isso, a resposta certa só pode ser aqui, olha, da ironia ou da crítica? Da ironia, mas aí você disse por quê? Ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. Mas acontecia naquela época só. Sim, por isso que está atualizado, exatamente, por isso que está atualizado. Então você joga fora a E, da insistência em promover, não tem nada, absurdo. É que ele falou em bailes, salões, de repente... mas não é isso mesmo, né? Do privilégio de alguns em clamar pelo... Que privilégio de alguns? Pessoas que vão para a rua se manifestar, não. Da maldade do povo a perguntar sobre a honestidade, bobagem. Agora, será que ele faz uma crítica aos ricos que possuem joias? Numa leitura rasa, numa primeira leitura, é isso que o aluno marcou. O aluno acabou de anotar isso. E, inclusive, aquele aluno que muitas vezes pensa mais na prova. Porque ele diz assim, não, a honestidade está aí. Mas espera aí, ele está falando sobre joias? Será que o que atualiza, o que leva para 2015 é pensar que as pessoas que têm joias são aquelas que não têm herança? Não. Na verdade, aqui... o sentido ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa, porque é o enriquecimento com base no elemento da corrupção, certo? É aquele indivíduo que corrompe, que faz a extorsão e por causa disso ele tem uma origem duvidosa. Perfeito, né? Questão boa, questão fácil, não fala mal de ninguém, resolvida facilmente. Agora vamos adiante, aí está Grande Sertão Veredas e a figura de quem? João Guimarães Rosa. Ah, João Guimarães Rosa. Eu não lembrei, eu li do lado. Mas é um médico que tinha medo de sangue, meus amigos. O doutor João Guimarães Rosa formou-se em medicina. Ele exercia sua profissão na região de Cordisburgo.
Cordisburgo, mais ou menos uns 212, 216 quilômetros saindo de BH. Bem interior, quando você vai para o norte de Minas com o sul da Bahia. Ali ele começou a exercer medicina. Mas segundo a irmã dele, Paulo, na biografia oficial, o problema do João Guimarães Rosa é o medo de sangue. Ele não conseguia ver sangue. Quer dizer, se você dissesse que tem uma dor aqui, acolá, que você tem algum problema, ele vai te ajudar. Mas uma hemorragia, que você estivesse sangrando na frente dele, tivesse uma fratura exposta, mas nem desmaiava. Nem pensar. Por isso ele vai abandonar a medicina, mas nunca deixará de escrever sobre médicos. Isso você encontra no seu livro de contos, o seu principal livro de contos, que se chama Sagarana. Sagarana, a história do burrinho Pedrez e a história de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, historinhas interessantes do exercício da medicina. Mas nessa peregrinação pelo interior, Guimarães Rosa usou uma linguagem diferenciada. Ele usava neologismos. Carlos, neologismo é a invenção de uma palavra que não existe. Eu você lembro sabe disso. bem. Teve um certo ministro Magri aqui que usou, inventou né? algumas boas. Diga a palavra que você lembra dele, que é fácil, né? Ele usava... Eu lembro da história do cachorro. Então, do cachorro sim, mas era assim. Nós vivemos uma situação em que a inflação era diária e explosiva e os salários perdiam para a inflação. Então, ele dizia que cada vez que a inflação atingisse determinado patamar, então, por exemplo, a inflação passou de 10%, dispara o gatilho que repõe a perda da inflação no mês seguinte. Então, o salário muda a cada mês. Não existe economia que dê certo. Não deu mesmo, não deu certo. Aí, certa vez, um repórter chegou para ele: ministro, há alguma possibilidade de mexer no gatilho da inflação? O que ele disse? Não, isso é imexível. Imexível. É isso, lembrei. Imexível. Lembrou, né? Exatamente esse contexto. É impossível não lembrar. Imexível. Mas aí é o seguinte, esse imexível é um neologismo. Na época não havia. Mas se Paulinho agora procurar no dicionário Volpe, que é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, no dicionário Aurélio, no Aurelião, no dicionário Ruais e outros dicionários, lá está a palavra. Ela agora existe. Era, na época, um neologismo. Agora existe. Mas o Guimarães usou neologismos, arcaísmos, expressões antigas. Por exemplo, nesse final de semana eu deveria ter ido ao nosocômio. E eu fiquei relutando e não fui ao nosocômio. Por quê? Primeiro, porque eu tinha medo, absoluto medo do que pudesse acontecer com este braço direito, que está ileso por enquanto, mas poderia estar pintado de branco. Então, não fui ao nosocômio. Onde eu deveria ter ido? Eu não sei, mas se eu for, eu não posso voltar para casa. Ao hospital, exatamente, ao hospital. Né? Por quê? Porque a queda e tudo mais poderia ter gerado, né? Vamos colocar o gessinho. Que gessinho nada, então... Ficamos assim. Eu pensei que era uma oficina de pintura e funilaria. Arcaísmo. Não, hospital veterinário, não estava aberto. E depois ele inventou neologismos, arcaísmos e expressões regionalismos. Então, por isso que quem quer estudar a língua portuguesa, procura Machado de Assis, procura Graciliano Ramos e procura Guimarães Rosa. Esses três mestres da língua fizeram uma enorme diferença. E aqui a Super Denise trouxe a imagem dele montado num burrinho. Foi daqui, atendendo a pessoas, que ele adquiriu essa boa vertente dos regionalismos, certo? Que beleza! Dos arcaísmos e também dos neologismos. É isso que categoriza a obra desse genial autor brasileiro. Muito bem, e aí nós vamos para a questão. Vamos para a questão, resolvê-la. Questão 102. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro ou giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo, um dia ele tora. Olha aí, ó, as expressões regionais. Ele tora. O que quer dizer torar? Maravilha. Duvido que você saiba, Paulo. Eu não sei, estou esperando você passar para o português, porque por enquanto está difícil. Não, você sabe. Tá difícil. Você sabe. Tá Amigos, difícil. você sabe o que significa torar? Os meus três queridos amigos câmeras. Torar. Olha, fácil, hein? Tá, eu estou vindo por aqui. Esse aqui é meu caminho. Vamos dizer que esse é meu caminho para chegar até a porta. Estou do lado de cá, perto da Paula.
E eu tô aqui para chegar à porta do nosso estúdio, que fica do lado de lá, é caminho reto. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um atalho, eu vou torar por aqui. Gostou? Duvido se não tivesse ouvido essa expressão? Vou torar por ali. Exatamente. Belo dia, ele... Gostou dessa? Ele tora. Belo dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também a minha mãe. Quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, gente melhor do lugar eram todas dessa família. Guedes, Gideão Guedes. Ah, Gideão com J aí ficou bom, hein? Gideão é bom, né? Mas é o nome dele mesmo, Gideão. Isso no mínimo é um cartorário. Cartorário, no mínimo é um cartorário. Gideão. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto. Minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixinho da Sirga, da outra banda. Ali onde o De Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Que delícia de texto! Mas é um texto regionalista. Não queira que esse texto seja atual. Às vezes o aluno diz assim, mas eu não entendi nada. Tenha paciência. Tamo junto. É nóis. Tenha paciência, você está comendo outro tipo de alimento. Tamo junto. E não é mais carne ralada, boi ralado só não, viu? É outro tipo de comida que você está ingerindo. Então tenha paciência com os vocábulos. Mas é belíssimo o texto. É, na verdade, uma ironia que se coloca ali. Na passagem citada, Riobaldo! Riobaldo de Grande Sertão Veredas, Riobaldo de Adorim, a história de Riobaldo e Reinaldo, que é, na verdade, de Adorim, um romance impossível debaixo das estrelas, homem que gosta de homem, jagunço que gosta de jagunço, mas daí vai se descobrir que esse jagunço não é jagunço homem, não é cabra-macho matador, é outro tipo de homem, é um homem-mulher. Como é que é um homem-mulher? É um homem-mulher, isso surpreende a todos e diz porque a vida é um grande sertão, mas ela tem um caminho estreitinho. Por isso é uma vereda. A vereda é um caminho estreito, o caminho da relação entre Riobaldo e de Adorim. Esse é um dos mais efetivos romances de nossa literatura. O desespero de Riobaldo, cabra matador mesmo, daquele de estripar, de estribuchar, de arrancar as vísceras. Esse sujeito se depara olhando para outro homem e diz assim, como é que pode? Eu sou esse cabra desse jeito, como é que pode? Eu nem gostei de mulher, agora eu vou gostar de outro homem. Aí ele faz um pacto com o capeta para se livrar desse sentimento que é amaldiçoado um homem gostar de um homem. Ele quer matar Riobaldo, ele pensa em passar o facão no pescoço daquele maldito, e daí morre com ele o sentimento, ele vai morrer junto, mas morre o sentimento. Olha a dor desse indivíduo. Grande Sertão Veredas. Pô, história boa. Qualquer Na passagem. coisa que eu fale agora... Ficou emocionado agora, né? Qualquer coisa que eu diga vai tirar a TV do ar, então melhor... Ficou emocionado. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação concentração de terras. Olha aí a necessidade de quê? Necessidade de reforma agrária. Necessidade de reforma agrária, coisa que não aconteceu, certo? Pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros, os meeiros. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador, que beleza, relata, olha só, 5 verbinhos aqui também, só para você pensar. Então o personagem Riobaldo relata, ele descreve, ele denuncia, ele mostra ou ele mantém. Então você tem 5 verbos aqui na relação. Vamos juntos! A. Relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. Olha que beleza! C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra. Letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Esta alternativa D, ela como alternativa é espetacular, porque ela mostra o escravo sem grilhões, o escravo sem alforria, mesmo já existindo a alforria, e o escravo branco, não só escravo negro, escravo branco. A alternativa D, do ponto de vista da alternativa, é perfeita. Resta saber se ela responde ao enunciado, mas como alternativa, como questão, ela é perfeita.
E mantém o distanciamento narrativo condizente com a sua posição social de proprietária de terras. Bom, se eu falei que a D é excepcional, a E é uma porcaria. Ou, na verdade, a E não serve para nada. Mas é mais ou menos assim. Você tem que trabalhar com as nuances diferentes. Então, agora volta a questão, professor Carlos. Volta lá. Então, veja só, na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, vai lá, agora você vai resolver. Eu não, porque eu não falo essa língua aí. Ele relata, ele descreve, ele denuncia ou ele mostra. Resposta certa para você. Bom, todas as dicas dadas, né, meu amigo aí, por favor, né? Todas as dicas dadas, negativo. Aí é péssimo. Língua estrangeira moderna não é comigo. Não, aí é muito ruim, tá? Depois, assim, a letra C denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores. Não, quer dizer, quando você critica os moradores, dá a impressão de que a culpa é deles. Então você culpabiliza os moradores. Errado está. Mas isso parecia por causa da história do Meieiro lá, que ele fala que o Meieiro pretende não fazer nada. Mas aí é uma crítica que ele faz, não que estivesse acontecendo mesmo. Tá? Depois descreve o processo de transformação do Meieiro em proprietário de terra. Aqui sim, mas o erro está no descrever. Ele não descreve, ele apenas relata. Ele não descreve. E na letra A, aí sim relata as interrogações. Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar. Não demonstra não. Uma vez superou essa condição graças à força de trabalho. Negativa, ele critica o personagem em si. Também errada. Agora, é uma questão fácil? Não. Essa é uma questão que repousa no mundo intermediário para difícil. Requer do aluno um pouco mais de expertise. É que a D, ela em si é maravilhosa, né? Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. É filosofia, então. Não gostou dessa, né? Foi filosofia. Essa aqui é ótima. Ok? Segue. Aí temos, veja só, o que nós temos aqui, meus amigos? Os tabretes. Temos TICs, exatamente, temos TICs. Tecnologias de informação e o quê? E comunicação. Você brigou com a Paula? Oi? Você brigou com a Paula? Não, por quê? Ela tá quietinha. Eu não quero falar mais. Paulo, o que é isso aqui então? Diga lá. É que a questão anterior eu não entendi nada. E eu vi isso pelas alternativas, Mano, porque eu não fazia ideia do que... Você viu que questão linda, né? Só que aí é uma questão de literatura pura. Pois é. O aluno que conhece a obra, ele se sentiria premiado, mas aquele que nunca viu a obra, ele diria assim que era uma questão dificílima. Não, era uma questão intermediária para difícil. Na verdade, quando o enunciado veio com reforma agrária, mas era sobre isso que o texto estava falando. Viu? Mas é essa a ideia. Agora a questão boa, aí gostou, eu preferi né? ficar quietinho. Essa ali é a típica questão que o professor de literatura, ele diz assim... estou feliz da vida. E alguns conceitos, temos matemáticos também pintam uma questão e dizem assim, essa eu resolvo rindo, porque ela é maravilhosa. Tá? Então, eu falo em orgasmos matemáticos, mas acho que não pode falar isso. Não pode 16 horas, não. Então vejamos os tabus. Olha aí, viu? Assista às 3 da manhã, isso. Às 2 da manhã, pode. Às 2 da manhã, tá ligado. Muito bem. Questão 103. A discussão sobre o fim do livro de papel. Agora vocês dois opinam. Paulo, opine. Qual é a sua opinião sobre o fim do livro de papel? Vai, manda. Eu gosto do papel. Eu gosto de escrever no papel rabiscar. E ler o livro. Por isso que aqueles livros da biblioteca que você empresta, eles vêm todos azurados. É bem isso mesmo. É mais ou menos. Então, ao vivo aqui. Diga lá, meu amigo. Também, embora depois ter tudo na internet, aquelas coleções que todo professor de matemática tem em casa, eu joguei tudo fora, né? Porque aquilo ali você consulta. Você pega aquelas grandes, assim, que tem os melhores escritores de todos os tempos, você guarda aquele troço ali, porque é uma relíquia. Mas o resto você não precisa mais ficar levando 20 coleções de primeiro ano para casa para estudar. Faz uma musculatura. Eu acho que foi bom. Pegar questões assim da internet é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Mas agora para você estudar um assunto, para mim tem que ser Pinchar uma papel. questão é o vocábulo do João Guimarães Rosa. Pincha aí. A discussão sobre o fim do livro de papel, com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. Literatura de cordel, ou seja, que ninguém mais vai utilizar. Lembra do Patativa? Patativa do Assaré, mestre da linguagem de cordel, sem ter nunca sido escolarizado para valer. Os folhetos talvez não existam
mais daqui a 100 ou 200 anos. Mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos. Eu pensei que era uma joaninha que estava aqui me cutucando, né? Em CD-ROOM, em livro eletrônico, em chips quânticos, sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados. Página impressa, livro em braille, folheto, Coffee Table Book. Olha que bonito, hein? Coffee Table Book. O meu francês está ótimo. Tá. Cópia manuscrita que o Diga Jomar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Agora deu risada. Vem aqui. Eles estão competindo para ver quem imita melhor o Jomar. Vem aqui. Então, muito bem. Coffee Table Book. Cópia manuscrita e arquivo em PDF. Certo, Carlos? Gostou dessa? Mas agora tem dúvida de qual dos dois é essa sua imitação aí. Não é do Jomar, não é não. Então tá. Ó. Qualquer texto pode se reencarnar nesses e em outros formatos. Não importa se Moby Dick ou Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou livro de piadas do Cacete e Planeta. Claro que essa comparação que o cara fez ali, por favor, o autor dessa questão, desse texto, né? Que está ali disponível, Tavares, na Jornal da Paraíba, por favor, né? Você vai comparar Moby Dick, de Herman Melville, vai comparar com o que ele comparou com a Viagem de São Saruê, ou vai comparar Shakespeare, Macbeth, com livro de piadas do Cacete e Planeta, jogo pesado, né? É mais ou menos assim. Você quer o quê? Você quer uma salada caprichosa com vários tipos de flores, frutas e tudo mais à tua disposição em verduras, ou você quer só alpiste? É quase a mesma coisa, né? Não entendeu, que bom. Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista, defendendo o quê? Defendendo o quê? O cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da tecnologia. Que besteira, não tem nada a ver com o cordel. O livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de valores culturais, né? Talvez. Vamos colocar aqui, mais ou menos, talvez, tá? Por enquanto. C. O surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. Toda vez que você olhar assim, fim, exclusão, você vai fazer o que com esta porcaria aqui? Jogar fora. Não serve para nada, não é excludente. A internet e o livro no tablet não é excludente, ele é agregador, ele não exclui nada. Letra D. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Os livros não vão desaparecer. Vai colocar aqui em dúvida, né? Pode ser que daqui a 200 anos, 100 anos, isso é uma hipótese. E depois os livros impressos desaparecerão e com eles a possibilidade de serem obras literárias dos mais diversos gêneros. Então não tem nada, você não vai eliminar os livros, eles não prestam para nada. Logo, qual é a resposta correta? B ou D? Resposta correta, B ou D? Acompanhando o seu ponto de interrogação em mais e menos, eu fico com B. Olha, a resposta é a D. Aí por quê? Não dá para confiar nas pessoas. Não, confie sim. Você jogou fora A, você jogou fora C, você jogou fora E. Por que a B está errada? O livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de valores culturais. Ele aqui acaba sendo genérico, porque ele não cita nada sobre as novas tecnologias. Ele apenas joga coisas no ventilador. Já D, os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam, só porque ele escreveu 100 a 200 anos. Então deixou essa ideia vaga. E essa vagueza dá essa D uma condição de maior precisão que a letra B. Mas veja, só para você observar, você que está nos acompanhando, finalizando a aula, a questão anterior, super bem feita. Extraordinariamente bem feita. Essa questão que vimos agora, ruim. Questão que não teve uma boa elaboração e ela se perdeu nela mesmo, dando até uma possibilidade de dupla resposta, letras B e D. E assim é o Exame Nacional do Ensino Médio. Grande sossego para você nos próximos 5 minutos. Nós voltaremos semana que vem, na terça-feira, com redação e na quinta com linguagens. Esquenta as turbinas, porque a matemática dará o bar da sua graça em instantes. Até a próxima.